Olá, meus amores, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra fazer uma maquiagem bafo pra você começar o ano divando. Eu me inspirei nas maquiagens do Helder, da Michelle Palma, do Alessandro Alcântara, que são maquiadores incríveis, assim, que eu gosto muito. Então eu juntei um pouquinho do esfumado da Michelle com essa parte aqui inferior dos olhos do Helder. O Alcântara também, ele faz muitas maquiagens sem delineado, claro que ele faz também, mas tem vindo muito, né, essa tendência, assim, sem o delineado, que acho que fica incrível a maquiagem, não precisa ter sempre aquele delineadão super grosso, delineado gatinho, pra ficar bonita, tá? Eu espero que vocês gostem. E como vocês perceberam, eu tô de lente de contato, né, gente? Tô com uma lente verde hoje, que também é uma coisa que o Helder tem usado muito nos modelos deles. Eu acho que é uma proposta legal pra eu trazer aqui no canal pra vocês. De vez em quando eu vir com umas lentes diferentes, pra vocês verem como que fica a maquiagem em olho claro também, olho verde, olho azul, enfim. Se vocês gostarem, me deixem saber aqui nos comentários. Eu achei bem legal, gostei de me ver diferente, assim. Não se esqueça que todos os produtos estão aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Com o link da loja Cereja Flor e o meu cupomzinho de desconto, tudo certinho pra facilitar a vida de vocês, tá bom? Então todos os produtinhos estão aqui, só conferir. Espero que vocês gostem desse vídeo, dessa maquiagem e vamos lá! Bom, gente, então eu vou começar aplicando um fixador de sombras. Esse daqui é da Revlon, tá? É importantíssimo que você utilize um fixador de sombras qualquer. Pode até ser um corretivo pra realmente fixar e pigmentar as sombras no seu olho, tá? Esse daqui eu passo em toda a pálpebra. Pode passar bem entre a sobrancelha. No caso aqui eu já tô com a sobrancelha corrigida, tá? Então eu cuido pra não passar em cima. E daí eu espalho com o dedo. Ah, eu também já estou de cílios postiço, eu já colei os cílios em tufinho, mas isso é opcional, tá? Não é super necessário. Então agora eu vou pegar um pincel fofo, tá? Esse pincel é o 140 da Dye Makeup, ele é um pincel que facilita muito na hora de esfumar. E vou pegar uma sombra marrom clara, tá? Essa daqui é uma sombra da MAC, mas você pode utilizar qualquer tom de marrom, desde que ele seja clarinho, tá bom? No caso dessa maquiagem, eu tô utilizando um tom mais frio aqui, rente ao côncavo, né? Esfumando o côncavo, ó. E bem esfumado, tá? O pincel, ele já se encaixa direto aqui e fica muito fácil. Então, ó, só o movimento vai e vem e movimento circular. O que você quer fazer com essa sombra? Você quer que ela fique pigmentada aqui no teu côncavo e ela vá se dispersando, suavizando em direção à sobrancelha. Então, você vai meio que levando a mão um pouquinho pra cima. Agora eu vou utilizar uma sombra berinjela, essa cor aqui, ó, uma berinjela. E agora vai ser com o pincel 136 da Dye Makeup. Eu vou marcar o côncavo mais intenso agora. Esse jogo de cores, primeiro um marrom mais frio e agora o roxinho, né, o berinjela, já dá um efeito legal, diferente pra maquiagem. Foge um pouquinho do marronzinho e tal, aqueles tons que eu sempre utilizo. Quis dar uma mudadinha. Mas vai funcionar com qualquer tom, tá, gente? É só porque o tom, ele muda, às vezes, o efeito da maquiagem, tá bom? Pego um pouquinho da clara, ó, e venho e finalizo aqui o esfumado. A minha ideia não é subir tanto acima do côncavo com esse tom mais escuro, só um pouquinho, ó. Tanto que quando eu olho pra frente, você não vê o roxo tão acima do meu côncavo. Você vê ele, mas ele tá bem misturadinho com o marrom. Agora eu vou utilizar essa sombra roxa mesmo, bem escura, tá? Também é um berinjela, bem mais escuro, e vou aplicar em toda a minha pálpebra móvel. Começo aqui do canto externo, aplica bem na raiz dos cílios e aí eu vou chegando em direção ao canto interno. Ó, não precisa chegar com essa sombra até aqui. Eu deixo sem nada no cantinho. Se você chegar até ali, vai fechar mais o olhar, tá? Então, como a gente vai aplicar esse glitter maravilhoso aqui, eu decidi deixar sem nada ali. Agora eu vou vir com uma sombra pretinha, essa é a Blackout da Urban Decay. Um pincelzinho pequeno, tá, gente? Esse pincel é da Bobbi Brown, mas eu não tenho referência dele. Ele é um pincel de esfumar. E vou aplicar aqui no canto externo até o côncavo. Aí eu vou esfumando. Eu volto com o tom do côncavo, aquele berinjela, e ajudo a esfumar esse preto aqui, ó. Olha só que lindo esse degradê de cores e, assim, muito fácil. Agora eu vou abrir com o fixador de sombras da Bitarra, esse daqui. Vou aplicar com o dedo mesmo, bem no meio da minha pálpebra móvel. Não sobe até o côncavo. Como se fosse o ponto de luz da maquiagem, tá? Aí com o pincel número 25 da Vult, que é esse pincel aqui incrível pra aplicar pigmento, glitter, asa de borboleta, e o
o Asa de Borboleta 231 Titanium 3D da Bitarra. Eu vou aplicar em cima da onde eu passei o fixador. Esse fixador, ele intensifica muito as cores dos pigmentos, tá, gente? Das asas de borboleta. Eu não passei no canto interno, bem no cantinho interno eu não passei ainda. Na verdade, eu nem vou passar. Ó, eu chego com ele bem pouquinho no canto interno aqui, ó, mas não ultrapasso. É linda essa sombra, linda demais. Venho o pincel de esfumar e dou uma esfumadinha aqui no côncavo, ó, pra ele misturar com o tom do côncavo. E aí, bem no cantinho, eu venho com outra sombra, Asa de Borboleta 232 Diamond Glitter 3D, e aplico no cantinho interno aqui, ó. Eu não apliquei o fixador aqui porque eu não queria que ficasse tão intensa esse brilho aqui no início, tá, gente? Eu queria, assim, só mesmo os reflexos. Se eu quisesse que ele ficasse mais branquinho, mais concentrado, aí eu teria aplicado, tá? Então essa é a nossa sombra, a nossa maquiagem. Aqui já tá pronta. Eu não vou nem aplicar delineador, mas é claro que se você quiser aplicar um delineadão assim, ou até um delineado mais comum mesmo, fica a critério de cada um. Vai ficar maravilhoso igual. Eu não vou aplicar nada porque eu quero mostrar pra vocês que dá pra gente fazer uma maquiagem sem fazer delineado, tá? Eu indico muito a aplicação dos cílios postiços, porque eu acho que daí, né, pede. Mas como eu já tô com esses cílios, que é como se fosse um alongamento, eu só vou passar bastante máscara, já vai ficar perfeito. Eu vou usar essa máscara aqui, ó, efeito boneca da Dylos, que eu gosto muito, ela dá bastante volume nos cílios. Então eu vou passar várias e várias camadas. Eu devo ter colado uns 10 tufinhos em cada olho, mais aqui do canto externo pro meio. Eu não colei aqui no início, ó, vocês conseguem ver. Isso deixa ainda mais natural o efeito dos cílios. Então se você quer um efeito ultra natural e bem confortável, os cílios em tufo, eu tô amando, gente, super indico. A parte de cima dos olhos está prontíssima. Agora eu vou fazer a minha sobrancelha e eu vou utilizar hoje um produtinho que eu nunca usei aqui no canal, que é um produto da Marchette ou Marquette. A cor dele é o Taupe, tá? Ele é um corretivo para sobrancelha. Esse é o nome dele. Ah, gente, antes disso eu vou passar um pouquinho de iluminador aqui no ponto alto da minha sobrancelha. Antes de fazer a sobrancelha, eu vou passar com o dedo mesmo. Bom, então eu vou utilizar um pincelzinho bem fino que me permita desenhar. Esse é o 208 da MAC, mas pode ser qualquer pincelzinho chanfrado. E ele é tipo uma pastinha, tá? É muito legalzinho esse produto aqui, ó. Aonde que eu corrigi mais minha sobrancelha? Aqui no ponto alto, no caso dessa daqui, ó. E eu vou passar aqui também. Eu quis dar uma leve arqueadinha na minha sobrancelha, então eu começo fazendo o preenchimento da região onde eu quero mudar, vamos dizer, que eu quero desenhar mais. E no caso aqui da minha, ela não precisa tanto assim de correção, né? Eu sempre falo. E aí eu faço o preenchimento do restante, mas eu sempre deixo esse cantinho interno aqui um pouquinho mais suave. Olha só, fica linda a sobrancelha. Pra quem tem sobrancelha mais clarinha, vai dar um outro efeito também, vai ficar muito bonito. E aí eu só vou finalizar aqui com um Brow Set da MAC, aplicando nos pelinhos. Então eu não tô com nada aqui, só tô com a pele feita. Eu indico fazer a pele antes de aplicar a sombra, fazer delineado aqui embaixo, enfim, qualquer acabamento, porque depois vir com o corretivo e ficar cuidando pra não bater ali é mais complicado, tá? Então eu indico fazer essa parte de baixo antes, daí depois fazer o acabamento aqui. Parece que às vezes não é mais fácil, que vai borrar, vai cair na pele, mas é mais fácil, tá? O que vai ajudar vocês é aplicar um pozinho translúcido aqui nessa região, então eu vou aplicar aqui. Não muito, não precisa ser muito, não precisa fazer caminha, tá? É só pra selar, pra certificar que selou 100% essa região, tá bom? Tem que estar bem seladinho, ó, até vou espalhar mais aqui. Tem que estar bem seladinho, porque depois qualquer coisa que cair ali não vai grudar, tá bom? A gente consegue limpar. Então, primeiro de tudo, eu vou começar com um pincel de esfumar, que eu digo que é um pincel de esfumar essa região abaixo dos olhos, que é esse pincel aqui da Macrylan. E vou iniciar com uma sombra. Pode utilizar a sombra qualquer, tá? Qualquer sombra que você quiser. No caso, pra combinar com essa maquiagem aqui, eu vou utilizar esse tom aqui, que é um tom berinjela. E a primeira coisa que vocês devem tomar cuidado é aplicar a sombra abaixo dos cílios. Então, o meu cílio, se eu vir direto em cima dos cílios, vai espalhar muita sombra, às vezes não vai nem pegar. Então, você tem que vir aqui, ó, embaixo dos seus cílios e aí aplicar, tá? Parece que às vezes é uma coisa boba, mas faz toda a diferença. Eu tô aplicando ele como se fosse bem rente dos meus cílios, mas fazendo meio que uma camadinha mais grossa. A grossura, né, a espessura
do contorno, dessa parte inferior, vai ficar a critério de cada um, tá, gente? Vou fazer aqui um pouquinho mais grossinho pra vocês entenderem melhor. E a dica é, não tenham medo. Peguem e testem na casa de vocês aí. Ah não, hoje eu vou fazer o esfumado, eu vou aprender a fazer o esfumado abaixo do olho. Então vocês fazem bem grossão pra vocês saberem como que é. E aí depois é só dosar a quantidade de sombra que vocês quiserem, tá? Uma coisa muito legal é juntar aqui, ó, com a parte de cima do esfumado, ó. Olha aqui o acabamento, que lindo que fica. No caso dessa maquiagem, eu não vou chegar tanto aqui no início, porque eu quero ele mais clarinho, tá? Essa sombra que eu tô usando, gente, é uma sombra sequinha. Vocês estão vendo que ela não está se espalhando por todo lado. É uma dica também. Utilizem sombras até menos pigmentadas, vamos dizer assim. Ela tem que ter um pigmento, mas ela não pode se espalhar tanto, esfarelar tanto, tá? Não tenham medo de fazer muito grosso, tá bom? Que nem eu falei, testem antes. Não vão deixar pra fazer isso na hora de ir pra festa, porque daí vocês vão ficar com medo e não vão conseguir fazer. Vão fazer do jeito que vocês já estão acostumados. Então saia da zona de conforto, faz esse esfumado mais grosso, usa um pincelzinho mais grosso, tá? Não precisa ser especificamente esse, vocês podem utilizar outro. Vocês podem utilizar o pincel caneta, que é esse daqui, tá? Esse é um pincel da MAC 219. Ó, quer ver como ele dá super certo. Agora eu vou aplicar o lápis preto. Vocês têm duas opções, ou fazer o contorno preto só rente aos cílios, ou aplicar dentro e fora, tá? Eu vou primeiro aplicar só fora pra mostrar pra vocês. A intenção é aplicar na raiz dos cílios. Ó, eu tô utilizando o lápis Toque de Natureza, que ele é bem pretão, tá? Ó, apliquei fora. Aí eu vou pegar pincel fino, mais fino do que o pincel que vocês utilizaram pra passar a sombra, tá bom? Esse daqui é um pincel da Macrylan, eu acho, se eu não me engano, mas ele já tá bem velho. Ele fica até meio espigadinho aqui, e isso é bom porque facilita no esfumado. E esse é um pincel da China, tipo, que eu tenho há muito tempo, eu não sei dizer referência pra vocês, tá? Mas ó, aí eu vou esfumar isso daqui, ó, rente aos cílios. Vou dar uma apertadinha assim no meu olho pra, tipo, ele fechar e ficar, não sei, mais fácil ali, a pele mais esticadinha. Olha só com o esfumado do preto já fica maravilhoso, né? E aí ainda a gente pode fazer um acabamento com a sombra preta, tá? Pega uma sombrinha preta bem na pontinha e aí você vai passar em cima do preto, não vai passar em cima da sombra anterior, porque senão vai virar tudo um preto aqui, não vai ficar um degradê. Olha só, gente, que efeito maravilhoso. Agora eu tô em dúvida se eu passo dentro ou deixo assim. Então essa é uma opção, tá? Nesse daqui, ó, eu vou passar dentro e fora pra mostrar pra vocês. Ó, eu passei dentro, tá? E agora eu vou passar fora. Mesma coisa, como se eu quisesse passar na raiz dos cílios. Ó, então eu esfumei aqui. Esse daqui já ficou mais pretão, né? Agora eu pego um pouquinho da sombra preta. É importantíssimo que vocês façam o acabamento com a sombra preta pra selar esse produto, porque o lápis, ele é cremoso, né? Ele é um produto pastosinho. Então, às vezes, se tá muito calor e tal, a pessoa lacrimeja, não estando selado com a sombra preta, pode vir a escorrer. E aí eu ainda vou fazer um último acabamento aqui com a sombra que eu passei anteriormente. E aí nesse caso eu deixei a pontinha aqui um pouquinho mais clara, porque eu ia fazer o acabamento com essa sombra de cima. Se você não for aplicar nenhuma sombra, você pode vir com o preto até no cantinho também, tá? Não tem problema. Então, gente, estão aí as duas formas de fazer o esfumado abaixo do olho. Com o lápis dentro, sem o lápis dentro. Se você quiser passar um lápis branco ou bege aqui, vai ficar maravilhoso, tá? Então testem na casa de vocês, experimentem aí, me contem nos comentários se vocês conseguiram fazer, mas ó, não é às vezes na primeira vez que vocês vão conseguir fazer, tá? Espero que vocês tenham aproveitado esse vídeo. Se gostaram, já sabe, deixem um like. Deixa eu terminar aqui, porque eu me sinto meio caolho assim. E eu já venho finalizar o vídeo. Prontinho, gente. Apliquei então o lápis dentro aqui, fiz o acabamento. Praticamente nem caiu nada, tá? Ó, mas eu vou só dar uma varrida e vou aplicar máscara de cílios pra finalizar também. É importantíssimo que quando vocês vão passar dentro da linha d'água, vocês façam a cobertura dentro e bem na raiz dos cílios, tá? Não pode ficar aquela linha branca dentro assim dos cílios, tá bom? Vou finalizar esse olho apenas aplicando um lápis preto dentro da linha d'água de cima do meu olho. Então pra isso eu vou utilizar um pincel qualquer só pra dar uma levantadinha aqui, ó. Eu vou aplicar aqui dentro. Isso vai dar um acabamento, tipo, é um detalhe, mas é porque eu sou muito detalhista, então eu acho que, como eu não apliquei delineador, eu achei que ia ficar melhor. Se o lápis tiver ponta, melhor ainda, gente, que o meu, ó, tá totalmente sem ponta. Eu vou finalizar com o batom, né? Já tava esquecendo do batomzinho queridinho. Eu vou utilizar hoje o batom Luísa da Bruna Tavares. Acho que é o Luísa esse daqui, né? Porque já apagou aqui o nome dele.
Prontinho, então, gente, tô me sentindo muito diferente com esse olho. Mas enfim, se vocês curtiram, deixem o like aí pra mim, gente, comentem, se inscrevam no canal quem ainda não é inscrito, me sigam nas redes sociais pra não perder nenhuma novidade também. E é isso, um beijão pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!